E aí, será que é possível fazer um café de alto nível em casa? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, essa é uma dúvida que muita gente tem. Muitas pessoas, infelizmente, construíram uma ideia muito errada de que para se fazer um café decente, um café de fato bom, saboroso, eu preciso de equipamentos caríssimos e super avançados. O que eu também vejo muito por aí é gente se prendendo a um santo grau, achando que receita X vai deixar o café perfeito, achando que o café Y vai deixar o seu café perfeito, achando que a moagem tal vai deixar o café sem igual, achando que isso é algo super, hiper, mega complexo e concluindo que eu só posso extrair um café de fato bom se eu tiver milhares de conhecimentos precisos. Por exemplo, eu tenho que ter o café perfeito, a temperatura perfeita, o tempo de extração perfeito, a moagem perfeita, a torra perfeita, enfim. E se eu tiver qualquer um desses desalinhado, o meu café é impossível conseguir fazer um café bom com ele. Bom, pessoal, eu tô aqui para falar para vocês nesse vídeo que não é impossível. Eu já trabalho com café há algum tempo, já tive uma cafeteria, já prestei consultoria para diversas cafeterias aqui na minha cidade. E não só já vi, como já testei várias vezes e comprovei, não só para mim, mas para outras pessoas, que é sim possível extrair um café bom. Mesmo que você tenha às vezes uma marca um pouco inferior, mesmo que às vezes a sua moagem não esteja ideal, mesmo que às vezes a sua torra não esteja perfeita, ou até mesmo que você não tenha tantos conhecimentos técnicos sobre café. E como isso é possível? Bom, para você conseguir de fato extrair um café de alto nível, como um verdadeiro especialista em cafés, você precisa dominar os fatores essenciais que cercam a bebida. Quando eu falo desses fatores essenciais que cercam o café, você já deve ter me ouvido falar disso por aqui, eles são como pilares que estruturam a extração e elaboração de uma bebida à base de café ou de café em si. Quando eu falo à base de café, são drinks, cappuccinos, e quando eu falo de café em si, quando é café puro, tipo café coado, expresso, prensa francesa, esses cafés que normalmente são só água e pó mesmo de café. Se você entende esses pilares que estruturam a bebida, o café, você consegue extrair qualquer bebida de café. Seja o café em si, um café extraído, um café coado, um expresso, seja um drink de café, um frappuccino, um afogado, um cappuccino. Enfim, se você entendendo isso, volto a dizer, você consegue extrair e elaborar qualquer bebida com café. O problema é que muitas pessoas tentam aprender isso de uma vez só. As pessoas não aprendem isso de maneira praticável. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas tentam aprender esses pilares de uma maneira que é impossível pôr em prática. Elas saem lendo em blogs, vendo em canais do YouTube, lendo em revistas, enfim, lendo em receitas, milhares de coisas. Elas acabam aí se sobrecarregando de informações e na hora de pôr em prática, elas não lembram de tudo, é impossível a gente decorar tudo. E além delas não terem decorado tudo, o pouco que elas decoraram, elas não conseguem aplicar de maneira ordenada. Porque até isso a gente precisa ter bem claro. Não basta você ter os conhecimentos, você precisa, além de saber como aplicá-los, você precisa entender a ordem na qual eles devem ser aplicados. Então, a partir do momento que você compreende os pilares que cercam a bebida, você precisa entender como e quais aplicá-los e em que ordem eles devem ser aplicados. Ora, existem pilares que são de muito mais fácil aplicação e existem outros que são um pouco mais difíceis, exigem um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de teste mesmo, sabe? De ir lá e ficar tentando e fazendo até que você consiga não memorizar, mas de fato aprender e absorver aquele pilar de maneira aplicável em qualquer café. Exemplo disso, um dos pilares é o grão e a maneira como ele é empregado no café. Eu considero esse um pilar fácil. Por quê? Porque independente do café que você esteja utilizando, da receita que você esteja utilizando, enfim, em qualquer circunstância, o simples fato de você aderir ao café em grãos já vai melhorar a qualidade do seu café em muito. Por mais que você tenha aí uma receita ruim, uma receita não tão boa, um café inferior, pessoal, o simples fato de usar café em grãos já vai sentir uma diferença no seu café. Isso é um fato.
Agora é importante dizer, não quer dizer que o seu café vai ficar o melhor café do mundo, mas você já vai conseguir sentir uma diferença se você já tem aí um tempo experimentando e degustando cafés. Por isso que eu digo que ele é um pilar de fácil emprego. É muito fácil de aplicar ele. Agora, por exemplo, a temperatura da água. Eu considero que ele já é um pouquinho ali mediano para difícil de ser aplicado. Por quê? Porque a temperatura da água, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui, um vídeo tanto falando sobre café em grãos, quanto um vídeo falando sobre a temperatura da água. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Mas como eu ia dizendo, a temperatura da água já é algo mais difícil, porque já começa que a temperatura de ebulição da água muda dependendo da região geográfica que você se encontra. Então a temperatura de ebulição da água que é pra mim aqui, provavelmente não é para uma pessoa que está no sul do Brasil, porque eu estou no extremo norte. Também provavelmente não é mesmo para uma pessoa que deve estar assistindo esse vídeo, se houver alguém, mas provavelmente não é mesmo para a pessoa que está assistindo esse vídeo lá nos Estados Unidos, ou no Japão, enfim. Já começa que é uma coisa que muda. Então, se você viu ali na internet que a melhor temperatura é exatos 100 graus Celsius, pessoal, abandona, esquece. Porque isso é uma coisa que varia, então você vai precisar ter que encontrar a sua. Segundo, a temperatura da água, por mais que tenha uma mais adequada, é uma coisa que você pode estar variando segundo o tipo de café que você usa. É uma coisa que vai variar segundo a granometria que você está empregando no seu café, ou seja, a espessura do pó. É uma coisa que vai mudar segundo uma série de fatores. É um pilar muito variável. Você pode até encontrar ali a temperatura ideal, mas é bem provável que se você mudar um pouquinho a moagem, você já vai ter que mudar a temperatura, ou se você mudar a torra, ou se você mudar o café. Enfim, é uma coisa que é um pouco mais difícil de empregar. Eu não vou ficar aqui me estendendo nesse vídeo falando sobre todos os pilares essenciais que cercam o café. Até porque no decorrer dos meus vídeos eu já falo sobre alguns deles. Mas o que é importante você saber? Você precisa ter eles bem claros e saber como aplicá-los. Não aprenda todos de uma vez. Aprenda um, primeiramente, se aperfeiçoe nele, tenha certeza de que você já sabe aplicá-lo com o café que você utiliza aí na sua casa. Se você não quiser perder muito tempo nisso, se aperfeiçoa no café que você costuma utilizar normalmente, que eu recomendaria que você aprendesse cada pilar, a aplicar ele em qualquer tipo de café, mas se não, aprenda primeiramente com o café que você usa aí na sua casa, depois de aprender a aplicá-lo, aí você vai para o próximo. Então, recapitulando, a primeira coisa é você entender os pilares que cercam a bebida, as coisas que vão, de fato, contribuir para um café saboroso. Lembrando, esses pilares, dado o momento que você já aprendeu de maneira geral quais são, você precisa ter uma coisa clara. O que vai deixar o seu café saboroso são esses pilares trabalhando de maneira harmônica, trabalhando em sintonia. Tendo isso claro, você vai começar a aprender cada um deles. Você vai treinar cada um deles na elaboração das suas bebidas aí na sua casa. Entendendo isso e praticando isso, você vai treiná-los, você vai praticar o emprego deles na elaboração das bebidas aí na sua casa. Assim que você compreender, praticar e se aperfeiçoar em um, e você perceber que a sua bebida ficou de fato mais saborosa empregando aquele determinado pilar, por exemplo, você aprendeu a controlar a temperatura da água e você entendeu que a sua bebida ficou mais saborosa a partir disso. Aí você já pode pular para outro. Por quê? Porque às vezes você vai mudar a temperatura da água e o seu café vai ficar pior. Então você só vai para outro a partir do momento que você entender que deixou o seu café melhor. Depois que você tiver aprendido cada um desses pilares, você vai entender como aplicá-los de maneira ordenada. Por quê? Porque existe uma ordem de aplicação. Existe uma ordem de aplicação na hora do preparo da bebida. Por exemplo, eu não recomendo você começar a preparar o café e por último você esquentar as suas xícaras. Esse é um dos pilares, as variáveis externas. Eu não recomendo você primeiro preparar o seu café e depois aquecer as xícaras. Tudo isso tem um motivo, tudo isso tem uma razão. Então, você precisa entender a ordem com as quais esses fatores, esses pilares devem ser aplicados. Entendendo isso, pessoal, talvez possa ter parecido um pouquinho complexo nesse vídeo, mas é mais fácil do que parece e demora menos tempo do que aparenta. Entendendo isso, eu tenho certeza que você já vai conseguir preparar, extrair e elaborar cafés como um verdadeiro especialista em cafés. Então era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. É possível fazer um café de alto nível, de alto padrão em casa. Você não precisa de equipamentos caríssimos e extremamente modernos. Você precisa entender os pilares que cercam a bebida.
Tendo isso claro, sabendo como aplicá-los e a ordem que eles devem ser aplicados, pessoal, não tem erro. O seu café, você pode estar utilizando ali só aquelas jarras, sabe, de esquentar água. Não precisa ser aquela jarra mega moderna, com aquele biquinho fino. Eu não vou nem citar aqui o nome, porque tem gente que nem deve saber o nome disso. Mas, enfim, você ali com uma jarra normal de café, de esquentar água, você consegue extrair um café extremamente saboroso, um café... Nossa, me deu até vontade de tomar café só de ficar pensando nisso agora. Mas é isso. O que vai deixar o seu café bom não são equipamentos caros, é conhecimento de qualidade. Mais uma vez, eu sou o Menino do Café e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.